Olha só essas contratações que o Cruzeiro está querendo fazer para ganhar tudo em 2026. Terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro vem para 2026 sedento por títulos, quer levantar troféus. E para isso, Pedro Lourenço não vai medir esforços para contratar e, obviamente, atender aos pedidos do novo treinador, Tite. Nesse vídeo você conhecerá então quais jogadores podem chegar à Toca da Raposa para a próxima temporada. Número 1, Matheus Cunha. A gente inicia essa lista de contratações de reforços que o Cruzeiro almeja já com um goleiro, que se chama Matheus Cunha. O Matheus Cunha tem 24 anos e é um reforço já acertado do Cruzeiro para 2026. Ele estava no Flamengo, mas não vinha sendo aproveitado, fez só 5 jogos em 2025, passou 4 sem tomar gol. Só que ele não vinha sendo aproveitado e o contrato estava acabando. Tinha vínculo com o Mengão só até o final desse ano. Então o que o Cruzeiro fez? Acertou com o Matheus Cunha um pré-contrato a partir da temporada que vem. Como o Cássio hoje é titular absoluto do Cruzeiro, o Matheus Cunha está chegando para 2026 para ser reserva dele. Número 2, Neiser Villarreal. Outro reforço que o Cruzeiro já acertou, mas esse aqui pro ataque, é do colombiano Neiser Villarreal. Ele estava no Milionários da Colômbia e chega para a equipe do Cruzeiro da mesma maneira do Matheus Cunha. Ele estava em fim de contrato com o Milionários, o Cruzeiro foi lá e acabou acertando com ele. Ele chega a custo zero, então o Cruzeiro não teve que pagar nada pro Milionários, da mesma forma que não teve que pagar nada pro Flamengo em relação ao Matheus Cunha. No caso do Villarreal, até por ser um jogador novo, tem só 20 anos, o contrato é válido até 2030. Ele que em 2025 disputou Sul-Americano Sub-20 e Mundial Sub-20 pela seleção colombiana, apresentando números muito bons. Foram 8 gols no Sul-Americano Sub-20 e 5 gols no Mundial Sub-20. Chega a princípio também para compor elenco, porque o ataque do Cruzeiro hoje está bastante concorrido. Número 3, Nino. Agora sim, nós vamos para os jogadores que não estão acertados, não foram contratados, mas interessam para a próxima temporada. E a gente começa já pela zaga, porque é real a possibilidade de o Cruzeiro vender o Jonathan Jesus, zagueiro. Inclusive, o Jonathan Jesus pode ser envolvido numa outra negociação que eu vou falar mais pra frente ainda nesse vídeo. Ou seja, o time mineiro vai precisar trazer um novo zagueiro que chegue com potencial de se tornar titular. E tem 3 nomes na mira. 2 jogam no futebol brasileiro, 1 joga na Europa. O que joga na Europa é exatamente o Nino. De 28 anos, pertence ao Zenit da Rússia. Aqui no Brasil teve um destaque muito grande jogando no Fluminense, onde foi capitão e campeão da Libertadores em 2023. Um baita no zagueiro, vai bem na bola aérea, principalmente trabalhando com o Diniz, ele melhorou muito a saída de bola dele, então seria sim uma boa opção. A informação do GE é de que o Cruzeiro é só um dos muitos interessados no Nino aqui no futebol brasileiro. Ele tem 17 jogos pelo Zenit na temporada, marcou 1 gol e deu 1 assistência. Ele está avaliado no mercado por volta de 10 milhões de euros. Número 4, Vitão. Outro zagueiro que interessa a equipe do Cruzeiro, esse aqui já com o aval do técnico Tite, é o zagueiro Vitão, de 25 anos, do Internacional, capitão do Colorado por sinal. O Vitão é um jogador que outros times estão de olho, como o Flamengo, como o Palmeiras e mesmo o caso do Nino. Também está avaliado no mercado em 10 milhões de euros. E hoje, digo para vocês que é muito mais fácil o Vitão ser transferido que o Nino. Porque no caso do Nino, o Zenit ainda está fazendo o jogo duro. No caso do Vitão, o Inter sabe que pode acabar negociando ele, até porque ele mesmo tem o plano de pensar numa volta à Europa, onde ele já jogou pelo Shakhtar Donetsk. Bom zagueiro também, que sai bem com a bola no chão, vai bem na bola aérea, mas acabou fazendo um 2025 um pouco abaixo, até porque o time do Inter, de uma maneira geral, não ajudou tanto. Tanto que quase acabou sendo rebaixado. 52 jogos para Vitão em 2025, deu 2 assistências. Lembrando que ele vai entrar agora em janeiro, no seu último ano de contrato com o Internacional. Então isso pode transformar a sua transferência em algo mais acessível, justamente porque o contrato fica mais próximo do fim. Número 5, Murilo. O último zagueiro dessa lista aqui que eu falei para vocês que está na mira do Cruzeiro é o Murilo, que os cruzeirenses já conhecem muito bem. O Murilo foi revelado pelo Cruzeiro e estava naquele time do Cruzeiro que acabou rebaixado em 2019. É que muitos não se lembram, porque depois ele foi jogar na Rússia,
e depois voltou para o Brasil para jogar no Palmeiras, onde ele está até hoje. Sendo sincero, o 2025 do Murilo não foi bom, oscilou bastante, novamente teve lesões e em alguns momentos da temporada perdeu a condição de titular para o Bruno Fux. Em 2024 também já não tinha jogado tão bem, isso significa que é um jogador que vem aí de 2 temporadas praticamente em baixa. Mesmo assim, vai bem na bola aérea, é um zagueiro muito forte, o Cruzeiro tá de olho nisso, enxerga que o Murilo poderia voltar à Toca da Raposa e voltar agora como titular. Informação do UOL é de que o Cruzeiro já sinalizou interesse no Murilo. Ele tá com 28 anos, tem contrato com o Palmeiras até 2027 e disputou 48 jogos em 2025, tendo marcado 2 gols. Número 6. Gerson. Chegamos àquele que, na minha opinião, é o principal nome das possíveis contratações do Cruzeiro, o volante Gerson. Quem já acompanhou a edição de mais cedo no Mercado da Bola já sabe quais são das condições que envolvem uma possível ida do Gerson, do Zenit da Rússia, para a equipe do Cruzeiro. Foi divulgado pelo portal do GE que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Gerson. E o próprio Pedro Lourenço já confirmou essa informação de que sim, o Gerson interessa não só ao Cruzeiro, mas a outros times em geral do futebol brasileiro. Só que o Cruzeiro tem meio que um trunfo para tentar contratar o Gerson. Se lembram que eu falei sobre o Cruzeiro querer um novo zagueiro porque o Jonathan Jesus pode acabar saindo? É justamente nessa negociação do Gerson, porque o Zenit da Rússia tem interesse no Jonathan Jesus. E aí o Cruzeiro tenta moldar uma negociação em que manda para o Zenit o Jonathan Jesus mais o valor da diferença que é pedida pelo Zenit, porque o Zenit vinha pedindo aí mais ou menos 25 milhões de euros pelo Gerson. Então, o Cruzeiro pensa em colocar o Jonathan Jesus no acordo, mais 10 ou 15 milhões de euros. Seria algo para facilitar mesmo e tornar a contratação mais acessível. Porque é aquilo que eu já falei na edição de mais cedo do Mercado da Bola. Os times brasileiros estão investindo agora valores mais altos no mercado, só que vão investir naturalmente mais nos jogadores mais jovens, que tenham depois potencial de revenda. Casos de Vitor Roque no Palmeiras, que chegou por 25 milhões de euros, caso de Thiago Almada e Luiz Henrique também no Botafogo, que chegaram por uma nota, mas depois o Botafogo recuperou dinheiro com eles porque eram novos, tinham mercado na Europa. No caso do Gerson, é um jogador que já teve 2, 3 passagens pela Europa, tá com 28 anos, então não vai mais ter revenda. Por isso que o Cruzeiro, de acordo com o GE, trabalha com essa possibilidade de colocar o Jonathan Jesus no negócio, mais um dinheiro para que não fique também tão pesada a negociação. O Gerson é um nome que foi pedido pelo Tite, o Tite aprova totalmente o Gerson, que foi jogador dele no Flamengo e na seleção brasileira. E eu também já tinha falado a respeito do quão bom pode ser pro Gerson essa transferência, porque é um jogador de muita qualidade que parece estar desmotivado jogando na Rússia. Tá sem visibilidade, 15 jogos desde a sua contratação e apenas 2 gols. E ainda mais levando em consideração que em 2026 teremos a Copa do Mundo, imaginem o Gerson jogando no Cruzeiro. Podem ter certeza que os primeiros 6 meses ele vai dar a vida para convencer o Ancelotti de que ele tem que estar na Copa. Um baita de um nome, um camisa 8 de qualidade, que chega para fazer gol, tem habilidade, se impõe muito fisicamente e poderia fazer uma parceria de muito sucesso com o Matheus Pereira. Número 7. Bitelo. Ainda no meio campo temos mais um jogador que o Cruzeiro tem interesse, que foi pedido pelo técnico Tite. O Tite já concordou com a contratação desse jogador, que é o meia Bitelo. Aqui no Brasil jogou no Grêmio, já há mais ou menos 2 anos está jogando na Rússia pelo Dinamo de Moscou. Em 2025 quase voltou ao Brasil para jogar no Botafogo e agora sinaliza com o interesse de voltar ao Brasil para 2026. O Cruzeiro, então, já aparece como um interessado no Bitelo, que não é um meia, exatamente um camisa 10. Não é aquele cara que vai toda hora estar pisando na área para fazer gol. Mas é um cara que, para construção de jogadas, para fazer o time ficar com a bola, ele é muito bom. Atenção nesse jogador, porque é um nome interessante não só para o Cruzeiro, mas para outros times também. Informação do jornalista Thiago Fernandes do Gol é de que, então, o Tite aprova a contratação do Bitelo e de que hoje o time dele, o Dinamo, está pedindo mais ou menos 10 milhões de euros para negociá-lo. Ele tem 25 anos, então é um jogador novo ainda, pode fazer contrato longo com ele tranquilamente e detalhe, ele hoje está sob contrato com o Dinamo até 2031. Então você pagar de repente 10 milhões de euros num jogador que tem tudo isso de tempo de contrato ainda, é um valor muito bom. Ele tem 23 jogos pelo clube russo na temporada, marcou 5 gols e deu 4 assistências. Nome muito interessante para auxiliar o Matheus Pereira, com certeza. Número 8. John. Finalizando a parte do meio campo, especialmente aqui da armação, aparece o nome do John também como um alvo do Cruzeiro para a temporada que vem. John, que fez em 2025 um excelente ano
pelo Red Bull Bragantino. No Bragantino ele teve mais liberdade, mais tranquilidade para se desenvolver, coisa que não tinha acontecido no clube que o revelou, o Palmeiras. E no Bragantino, sendo ali o responsável pela articulação, ele conseguiu realmente crescer bastante, com dribles, com assistências, com gols, com muita qualidade na bola parada. E aí ele já tá na mira do Cruzeiro já há algum tempo, antes mesmo de o Cruzeiro ser eliminado da Copa do Brasil. Só que aí, qual que é o ponto aqui na história envolvendo o John? O treinador que queria a contratação dele não é o Tite. Quem queria contratar o John era o antigo treinador, o Leonardo Jardim. Então aí fica o questionamento se o Cruzeiro vai manter o interesse no John agora com essa troca de treinador. A informação da ESPN de que o Cruzeiro tinha entrado na briga pelo John com o Zenit da Rússia. Olhem só o Zenit aparecendo de novo em uma história envolvendo um jogador que o Cruzeiro tem interesse. Ele tem 23 anos, tá sob contrato com o Bragantino até 2029 e tá avaliado no mercado em no mínimo 15 milhões de euros. Foram 51 jogos para ele na temporada, 13 gols e 11 assistências. Pegando dos nomes de meio campo aqui, para mim, vale muito mais a pena investir no Gerson e até mesmo no Bitelo. Por que eu digo isso? Porque o John ele foi um jogador no Palmeiras e é outro completamente diferente no Bragantino. Querendo ou não, você jogando no Bragantino, é bem menos pressão, bem menos cobrança do que você jogar no Palmeiras, que é um clube grande, um clube que está sempre brigando por coisas importantes. No caso do Bragantino, entra ano, sai ano, o Bragantino não briga por nada. Essa é a grande verdade. Então é muito mais fácil você jogar bem, você se desenvolver num clube onde não tem pressão em cima de você. Você joga com muito mais cautela, muito mais tranquilidade, e aí o seu futebol pode acabar aparecendo. Nesse cenário, então, por entender que principalmente o Gerson já está validado jogando sob pressão, eu investiria nele. Número 9, Michael. Chegando agora ao ataque, o Cruzeiro está atento a alguns nomes no mercado, especialmente para reforçar as suas pontas, porque hoje, para a camisa 9, o Cruzeiro já tem o Caio Jorge muito bem estabelecido, artilheiro do time no ano, e por enquanto ainda tem o Gabigol, que, enfim, ficou muito queimado com a torcida pelo pênalti que perdeu, por ter feito um 2025 abaixo da média, só que por enquanto ele não foi negociado. A tendência é de que o Cruzeiro procure por um jogador para ser reserva do Caio Jorge apenas caso realmente o Gabigol vá embora, que não é o caso por enquanto, muito pelo contrário. Ele, a princípio, está seguindo no Cruzeiro e tem o maior salário do elenco. Por isso que, por enquanto, o Cruzeiro está procurando mais jogadores para as pontas, com o Michael, atacante de 29 anos do Flamengo, sendo um dos primeiros alvos. Foi publicado pelo jornalista Victor Pimenta que o Cruzeiro mira a contratação do Michael, justamente porque está vendo que ele está fora dos planos do Flamengo. Ele jogou com menos frequência em 2025 e acabou ficando muito para trás desses reforços do Flamengo de meio de temporada, como Samuel Lino, Carrascal. Esses jogadores chegaram e tiveram muito mais espaço com o Felipe Luiz do que o Michael. Então o Flamengo pretende liberar o Michael e o Cruzeiro já está bem atento à situação dele. Jogador de beirada de campo, que vai para o mano a mano, vai para o 1 contra 1. Eu acho um nome interessante para pelo menos ter no elenco, para composição mesmo. Ele disputou 29 jogos em 2025, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Não é aquele mesmo Michael da sua primeira passagem pelo Flamengo, nem da época de Goiás, mas ainda é uma contratação bem válida, desde que não queira receber no Cruzeiro o mesmo salário que recebe no Flamengo, que é bem acima da média. Número 10, Everton Cebolinha. O Michael não é o único jogador que pertence ao Flamengo que foi pouco aproveitado em 2025, que a Raposa está de olho. O Cruzeiro tem interesse também no Everton Cebolinha, também de 29 anos, que vai entrar agora em 2026 no seu último ano de contrato com o Flamengo. Eu já falei sobre o Everton Cebolinha em outros vídeos do canal. O Cebolinha em 2025 ele foi bem pouco aproveitado ali, mais ou menos no primeiro semestre, e acabou sendo mais aproveitado nessa reta final de ano, onde ele acabou jogando bem em jogos importantes da reta final do Brasileirão, foi bem jogando na final da Libertadores, entrou bem nos jogos do Intercontinental, ou seja, o Cebolinha termina a temporada em alta, valorizado. E são vários times interessados nele, não é para menos, é um jogador de qualidade, que só não tem jogado no Flamengo, muitas vezes, na minha visão, por opção do treinador. O Cruzeiro não está sozinho interessado nele, tem outros times de olho também, como o Santos, até por indicação do Neymar. O Grêmio sonha com a volta dele, ele já foi sondado pelo Palmeiras. Informação da Rede 98, então, é de que o Everton Cebolinha tá no radar do Cruzeiro. Ele disputou 43 jogos na temporada, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Esses números aqui de participações em gols só não foi melhor
Porque, enfim, ele era reserva. Ele, tendo mais sequência de jogo em outro time, certamente esses números sobem. É que muitos se esquecem, mas o Cebolinha é um jogador que chegou na seleção brasileira, que foi titular da seleção, um jogador que jogando pelo Grêmio foi um dos melhores do Brasil. É que no Flamengo a concorrência é tão grande que às vezes os jogadores que são sim bons, são acima da média, acabam sendo considerados como normais. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses jogadores que estão na mira do Cruzeiro para 2026. Com quais contratações aqui você concorda, acha que o Cruzeiro realmente precisa fazer? E de quais nomes aqui você discorda, acha que o time deve deixar de lado? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!